E eu vou começar falando deles. X-Men 97. Eu tô devendo esse vídeo, essa análise, né? Já há um tempinho pra vocês aqui. Que eu terminei a segunda temporada, né? E não falei nada sobre ela, né? E aí, eu vou começar falando em cima de uma opinião de uma pessoa que eu respeito muito e que eu gosto muito, assim, que é lá da galera dos ovos quebrados, que a gente sempre traz aqui, pelo menos a manchete deles aqui. Marcelo Forlani fez uma crítica lá na segunda temporada que eu gostaria de ir compartilhando e comentando de momento inicial com vocês. Ele começa aqui. X-Men 97 tem segunda temporada desigual e decepciona fãs de Era do Apocalipse. Ao final da primeira temporada, os mutantes estavam divididos em Ensabanu dava as caras, prometendo uma segunda parte inspirada em Era do Apocalipse. Tivemos ação, aventura e mortes, mas a famosa realidade alternativa dos quadrinhos acaba servindo mais como isca do que como cenário. E aqui fica difícil falar sobre a série animada sem antes trazer um pouco dos bastidores. O idealizador do programa que trouxe os mutantes de volta às telinhas, Paul DeMaio, um grande cara, pelo menos na execução de X-Men, já estava trabalhando na segunda temporada quando foi desligado da Disney. Seu nome continua nos créditos como criador da série, indicando que parte da estrutura concebida por ele permaneceu. Mas o resultado é uma gangorra de qualidade com episódios excelentes e outros que parecem condensar anos dos quadrinhos em poucos minutos. Tecnicamente, a série continua ótima, e com muitas sequências de ação que nada devem aos milhões de dólares dos filmes live action, mas os roteiros que não acompanham. Há um desequilíbrio visível nos arcos dos personagens. Ororo é quase esquecida. Concordo. Logan só tem destaque no episódio solo, e por aí vai. Concordo também. Mas, enfim. Só estou fechando aqui o barulhinho para vocês não terem que ouvir. Tecnicamente, a série continua ótima e com muitas sequências de ação que nada devem aos milhões... eu já li essa parte. Nem a morte de personagens importantes para a história mutante empolga como o que aconteceu com Gambit no passado. Isso aqui, nesse caso, essa morte em específico, eu tenho que concordar, apesar de ela ter um peso gigantesco, de verdade. O impacto daquele sacrifício foi tão grande que ele se torna o motor emocional dessa temporada. Gambit retornando, agora como dos Cavaleiros do Apocalipse. Mais ou menos. Mais ou menos. Perdão. O começo triplo e a primeira decepção. E tem um merchan de vídeo deles aqui. Quando a série retornou ao Disney Plus, vieram logo de cara 3 episódios. Cada um tratou de um grupo de mutantes de uma era diferente. E tava lindo, né? Como já falei aqui por cima no canal. Falando do Xavier, do Magneto, da Vampira, do Fera do Noturno. Conhecido escravizado em Sabanu antes de se tornar o Apocalipse. Ou talvez contribuindo para que ele se tornasse o icônico vilão. Na linha temporal dos anos 90, conhecemos os 2 novos grupos de mutantes. O X-Factor trabalha para o governo dos Estados Unidos, liderado por Val Cooper, e tem sua linha de frente Havoc, James Madrox, o Homem Quádruplo, Guildo, Polaris e Lupina. Já a X-Force tem Cable, Jubileu, Mancha Solar, Psylocke e Arcanjo, e começa sua missão no Carnaval do Rio de Janeiro, um espetáculo aquela cena. Já a Tempestade, Wolverine, Morpho, Jean e Ciclope viajam para o futuro pós-apocalíptico. E aqui a esperança de melhorar o arco quadrinhos conhecidos como a Era do Apocalipse se dissipa em poucos minutos, quando os heróis rapidamente dão um jeito de voltar para casa. A sensação é de que a série abre uma porta enorme apenas para fechá-la antes que possamos atravessá-la. Mas não antes sem Jean e Scott reencontrarem Nathan, jovem que um dia vai se tornar Cable. Aliás, essa é a principal crítica do segundo ano. Tudo se resolve num ritmo acelerado demais. E aqui eu vou voltar pra mim. Porque eu vejo isso como algo, até certo ponto, positivo. Por que eu vejo como algo positivo? Cara, sim, primeiro, concordo. A saga do Apocalipse foi menor que deveria? Foi menor do que deveria. X-Factor, X-Force, poderia ser tudo uma coisa só. Aí vai ter lá depois outras paradas lá, né? Poderia também ser outra parada diferente. Tem também o lance daquele episódio de Presidente Mutante na Davi lá. Poderia também. Porém, o que a gente viu
né, apesar de ser acelerado, e como o próprio texto diz aqui, tem lá a participação do Bodemaio nos créditos, mas ele é desligado, teoricamente, a gente pode... Ele falou isso intuindo, não tem uma informação concreta, no meio da produção da segunda temporada. Então, se dá a entender que pelo menos os 3 primeiros episódios tiveram muita participação dele e depois foi pra mão de quem pegou e teve que apagar um incêndio, entendeu? Isso é um problema? Sim. Mas eu enxergo que isso é um problema recorrente dos X-Men. E aí me dá uma pequena pulga atrás da orelha, ainda assim. E não só de X-Men, mas também de outras obras, como o Quarteto Fantástico. E essa pulga é que a gente ainda não teve uma obra de X-Men, no caso específico do que a gente está falando hoje, livre de crítica. E será que isso é um problema da franquia? Será que isso é o modo com que os X-Men surgiram, com que eles são trabalhados, que a hora que você vai transpor pro audiovisual você não consegue entregar uma história legal? Não sei, não dá pra saber. Porque assim, por mais que todos os filmes sejam adorados hoje em dia, eu lembro muito bem na época que o 1, 2, 3 saíram, era sempre muito criticado, entendeu? Desde o colã preto até postura de personagem. Então, assim, os novos eu nem falo nada. Os novos, entre aspas, que já tem uns 10 anos mais ou menos aí. Tipo, o próprio. Lá, quando teve a saga do Apocalipse do Oscar Isaac, a Fênix Negra da Sophie Turner e tal, assim, ó. Nossa, jogados ao vento e dilacerados pela opinião pública. E muitos deles com razão. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante essa temporada ter saído e que não mexeu é no tom. Esses problemas citados no texto, de fato, fazem sentido, entendeu? E ele depois fala muitas outras coisas. Também é um bom texto, ele dá uma nota de 3 em 5, então ele tá na média, o X-Men, na visão do Forlani. E eu não tô pegando o texto do Forlani pra criticar, entendeu? Pra descer a lenha nele. Tô só pegando como ponto de partida de um cara que é referência. O tom da animação, ela não se perdeu. E isso que eu acho que é, pro estágio atual da Marvel, fundamental, cristalino, gigantesco. Os últimos vídeos que a gente fez no canal aqui foi muito batendo em como que seria o tom de X-Men, como que vai ser o tom do X-Men no filme, entendeu? E assim, é só seguir esse tom da animação. Eles já têm como fazer certo dentro da casa deles, entende? Então tem que partir daqui, tem que partir disso. Partindo disso, cara, eles vão conseguir fazer uma obra que não vai enfrentar tanto essas questões de problemas que a gente tá falando aqui, entendeu? Agora, sim, sobre a questão de ser tudo acelerado, a grande diferença pra mim de um desenho pro live action é esse trunfo de você pode mudar a rota de uma história na hora que você quiser, sem ter muita explicação, entende? E porque você tem todo o lúdico do desenho. A gente fala melhor disso de Coyote versus Acme nessa live também. Mas você tem a questão do lúdico, de você não estar no universo palpável. E não estando no universo palpável, você consegue ter melhores argumentos para mudar a rota sem explicar tanto, entende? E assim, por mais que, de fato, as coisas foram corridas nessa temporada, eu não enxergo que elas foram corridas no sentido de, pô, vamos entregar, tá uma anarquia desesperada, tal assim. Não, eu acho que foram corridas porque eles quiseram, sim, colocar muita coisa num lugar só, e talvez nesse ponto eles pecaram um pouco, sim. E aí eu concordo um pouco com o Forlani quando ele faz crítica nesse sentido. Mas que as coisas foram colocadas aqui não foram coisas legais e tal, eu não concordo tanto assim não, sabe? Porque a gente teve muita coisa boa. A própria morte desse personagem e tal, ela foi esvaziada, mas como é desenho, é uma morte que você sente que ela não é pra sempre, entende? Logicamente, e dando razão de novo, que a gente sempre vai e volta na opinião.
Se ela tivesse sido construída como foi a construção da morte do Gambit na primeira temporada, seria muito mais pesada, tal, sim. Mas como o que dá a entender que eles quiseram dar uma acelerada e acabar com esse arco do Apocalipse logo no começo aqui, talvez pensando no Apocalipse uma coisa maior lá pra frente, tipo, não parece que foi algo assim mal feito, entende? Parece que foi só uma coisa de momento. E esse outras coisas, tipo, esse episódio do Gambit do final aí, da volta dele, sendo um Cavaleiro do Apocalipse, é Cavaleiro do Apocalipse, entre aspas, gigantescas, assim. E é muito bonito como que a vampira ela assume um protagonismo, entendeu? Uma coisa positiva dessa temporada é que, assim, apesar dela ter ficado um pouco de lado, a vampira, quando ela teve que marcar presença, ela mostrou quem ela é. E isso eu achei muito importante pra personagem dela, entendeu? Pro peso, pra relevância e pro tamanho que a vampira tem nos X-Men, entende? E... E aqueles tons que eu já falei no outro vídeo são desse jeito. O Xavier, que é o centrado maníaco, o centrado que fica nervoso muito fácil, o Scott, escoteiro chato, a Jean sempre sendo um ponto de equilíbrio. A Tempestade até eu concordo que ela ficou um pouco escanteada. O Wolverine tem todo o arco ali dele recuperar o Adamantium dele e tal assim. E ele também acabou soando escanteado, mas... cara, eu não vejo como problema. Porque os X-Men se mostrarem interessantes sem o Wolverine, eu acho que é um trunfo visto o tamanho do problema que é ter um Wolverine forte na indústria. Entende? Perdão. Então, assim, o Wolverine também não foi nerfado. Isso seria um problema. Não foi. Ele faz o que ele tem que fazer. E ele talvez tenha sido escanteado, porque a narrativa dele na temporada escanteou ele. E fez sentido até perante o que aconteceu com ele. Por exemplo, se o episódio dele não tivesse sido tão cedo, tivesse sido tipo 2, 3 episódios além do que foi, a gente não estaria reclamando disso. Porque a gente estaria com um mistério maior de pra onde foi o Wolverine, entendeu? Mas a série também tem muito do fator episódio semanal, de herói e vilão da semana, assim. E as pessoas se esquecem um pouco disso. Eu acho que foi nisso que, talvez, se confirmando essa teoria de que o Boldemaio foi retirado depois de fazer esses episódios animais, assim, iniciais, e alguém na Disney assumiu pra tocar esse barco, esses outros episódios têm muita cara e tem uma perspectiva interessante de episódio semanal. Então, nesse ponto, eu não critico, não. Eu concordo e eu concordo com o que foi fazer. Eu gosto do que foi feito, na verdade. Então, assim, gostei de coração do que eu vi. Logicamente, tinha coisas que poderiam ser melhores, mas não enxergo que estragou, entendeu? Porque a gente tem que colocar esse contexto hoje em dia, porque, nossa, tudo acabou na internet, né? É tudo o fim do mundo e tal, assim. Mas ainda tem potencial. Dá pra arrancar umas 3, 4 temporadas fácil disso aqui. E isso me deixa muito feliz. E eu acho que você também tem que ficar feliz, porque estamos chegando, mais uma vez, pelo menos a base está feita, né? Temos um cenário interessante para termos uma era de mutantes bem trabalhados, tanto em animação quanto em cinema. E isso me deixa muito empolgado, de verdade.